Vista e perspectiva do povoado de Linhares, em 1819, parte 1. Este é um vídeo sem fins lucrativos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Eu sou Vanderlei Silvestre Durão e estou aqui para informar alguns tópicos da história de Linhares. E sem resto de dúvidas, há uma riqueza de informações e encantos na história do município. Esses encantos são de extrema importância para um técnico em guia de turismo, pois abre-se uma janela de desprendimento momentâneo. Após esse instante, o turista volta a receber informações com a mesma satisfação, sob novos olhares, não fazendo da história algo construído com tédio. Não possuo formação condizente para tentar promover mudanças no que até hoje são verdades nos tradicionais livros de nossa história. Valendo-se de novas referências, sempre aparecerão os termos talvez, provavelmente, possivelmente, dizem. Serei um eterno curioso e pesquisador. Por equívoco, caso algum fato esteja ao contrário, vale a satisfação democrática de uma futura revisão. Temos aí Linhares em 1819. De fato, sua história se iniciou 19 anos antes. Portanto, em 1800, com a instalação do quartel de Coutins. Junto a esse quartel surgiu uma povoação de Coutins. Aconteceu que 8 anos depois, isto é, em 1808, tanto o quartel como a povoação foram destruídos pelos índios botocudos. No ano seguinte, em 1809, a povoação foi reconstruída, recebendo o nome de Linhares, Povoação de Linhares. Em 1817, começou a ser construída a primeira igreja matriz de Linhares, concluída em 1818. Certamente, com a construção dessa matriz houve certo desenvolvimento local, possibilitando a denominação Povoado de Linhares. Por exemplo, teve-se a construção de olaria para a confecção de telhas. Até aquele momento eram palhas de palmeiras utilizadas para cobrirem os prédios. Outro progresso seriam as estradas a serem construídas. Provavelmente, o governo da Capitania do Espírito Santo, sem recursos, então recorreu ao príncipe regente D. João VI, que desde 1808 possuía sede do governo português no Rio de Janeiro. 1808, coincidência entre a destruição da povoação de Coutins e a data na qual D. João VI instalou o governo de Portugal no Rio de Janeiro. A primeira igreja de Linhares foi concluída em 1818, mas esta vista e perspectiva do povoado de Linhares foi produzida em 1819, ficando aí registradas as construções concluídas ou que seriam realizadas diante do desenvolvimento local, havendo, portanto, despesas. Dizem que esta planta topográfica serviu de prestação de contas a D. João VI. Ela foi elaborada em 1819, a pedido de Rubim, governador da Capitania do Espírito Santo, obra preciosa que revelou a vista do povoado de Linhares, bem como organizou uma perspectiva para o local. Ainda em 1819, esta nobre aquarela foi encaminhada a D. João VI, no Rio de Janeiro. Temos aí a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, onde se encontra a original vista e perspectiva do povoado de Linhares. E linharenses visitando a Biblioteca Nacional tiveram a louvável apreciação, bem próximos àquela notável aquarela. Outra vez, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, possuindo em seu amplo acervo a original vista e perspectiva do povoado de Linhares, e a Serliges, seccional regional Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, proporcionando um apreciável banner, contendo uma legível cópia
com plausíveis informações sobre aquele espaço. Consideramos a hipótese pela qual a vista e perspectiva do povoado de Linhares teria sido uma prestação de contas a D. João VI. Sob outro ponto de vista, aquela notável planta topográfica foi uma iconografia. O que é isto? Sendo uma iconografia, então a vista e perspectiva do povoado de Linhares possui valorização maior como objeto para estudo do que como obra de arte. Cada detalhe, cada figura ali presente ganhou importância. São ícones, portanto, figuras de grandezas para análise e o conhecimento do espaço. Logo, servem para descrever o lugar. Iconografia. No caso, são ícones: a primeira igreja e o povoado em geral. A geografia do lugar: primeiro, a parte alta ou plataforma onde está o povoado. Segundo, a parte baixa ou planície onde se encontram as fazendas e ilhas. Também são ícones as fontes hídricas: o Rio Doce, o Rio Pequeno, a Lagoa Juparanã e a Lagoa de 1816, e ainda as estradas e as florestas. Tudo ajudando na formação da imagem do povoado de Linhares, a época em que os desafios eram muitos, entretanto existindo o enorme ensejo dos linharenses por dias vitoriosos. Afirmar que a vista e perspectiva do povoado de Linhares é de fato uma iconografia, justifica-se melhor a razão pela qual foi produzida aquela nobre aquarela em 1819, embora provavelmente tenha sido uma prestação de contas. A vista e perspectiva do povoado de Linhares pôde ter rendido olhares para políticas futuras, isto é, para tomadas de decisões que iriam beneficiar Linhares. Talvez esta planta topográfica de 1819 tenha revelado as possibilidades para uma futura emancipação política de Linhares. 8 anos depois de produzida esta iconografia, portanto, em 1827, o imperador Dom Pedro I determinou uma área, incluindo o povoado, onde poderia haver cobrança de taxa ou foro. Isto, no futuro, através do poder político-administrativo que existiria com a criação do município. Não sabemos, portanto, se a atitude de Dom Pedro I teve relação com a vista e perspectiva do povoado de Linhares, produzida em 1819. De fato, o imperador atendeu ao pedido dos linharenses, disponibilizando terras para a cobrança de valores futuros. Certamente era parte da logística para elevar o povoado de Linhares à condição de sede para um novo município, favorecendo os louváveis ideais dos linharenses. Em breve, parte 2. Visita ilustre do bispo D. José Caetano da Silva Coutinho. E por que São Sebastião perdeu para Nossa Senhora da Conceição a possibilidade de ser padroeiro de Linhares?